Bom, gente, é muito bom estar aqui de novo. Nós estamos dando prosseguimento ao grande propósito do Unis, que é empoderar a gente para transformar a realidade. Então a gente sempre traz um tema que seja relevante, né, para a nossa região, para a nossa gente. E hoje é um tema assim que faz parte até da nossa alma sul-mineira aqui, né, que é sobre o café. E eu estou recebendo aqui Luiz Antônio Russo Furlan, nascido em Guaxupé, aqui em Minas, iniciou a carreira em café em 1982 e desde então já trabalhou em armazéns gerais, foi corretor de café em Santos por quase 10 anos, atuou na área comercial de cooperativa no sul de Minas. Desde 2004 participa da diretoria do Centro de Comércio de Café do Estado de Minas Gerais, onde atualmente é secretário por mais mandato. Atua também na ABCD, Associação Brasileira de Classificadores e Degustadores de Café, fundado em 2019 e onde hoje é tesoureiro, sócio fundador do Sindicato dos Corretores de Café de Varginha. Maria Cláudia Lucinda Porto, especialista em café, bacharel em comércio exterior, possui MBAs em gestão da cafeicultura e em gestão do agronegócio, degustadora de café especiais, professora, palestrante e juíza de concursos de cafés nacionais e internacionais, trabalhou na Associação Brasileira de Cafés Especiais, auxiliando na promoção de cafés brasileiros em feiras e eventos internacionais, na Minasul Cooperativa de Cafeicultores de Varginha, iniciando as atividades de exportação e internacionalização da cooperativa. Atualmente é gerente de cafés especiais na Fazenda Exportadora Mantissa, Grupo Agro Fonte Alta. Gustavo Renó Reis Almeida, já é cafeicultor há 23 anos, engenheiro agrônomo, mestre em fitotecnia, pós-graduado em administração rural, professor da disciplina de solos e cafeicultores do Unis. Até o ano passado foi coordenador do curso de engenharia agronômica também do Unis, sócio proprietário da Sincafé, empresa de assistência técnica e pesquisa, há 7 anos. Trabalhou no departamento técnico da cooperativa agroindustrial de Varginha, Minasul, e hoje compõe o conselho de administração dessa cooperativa. E durante a pandemia criou o canal No Pé do Café, no YouTube e Facebook, que já possui mais de 20 mil inscritos nas duas plataformas. Muito bem-vindos. Pelo jeito, o único que não entende de café aqui sou eu, entendo de tomar um café, eu acho que isso está na nossa alma, né? Na alma do mineiro, principalmente do sul, aqui de Minas. Mas eu tenho uma pergunta que eu gostaria de começar com vocês, até interessante. Toda vez que o Unis tem uma pegada internacional grande, a gente recebe várias delegações internacionais de universidades. E uma das coisas que eles querem ver é um pé de café. Tanto que a gente sempre pede contato e levar o pessoal para pegar, ver um pé de café. Mas tem uma coisa que me intriga muitas vezes, né? Nosso café é conhecido no mundo todo, nós bebemos café, mas por que não existe ainda um circuito oficial do café aqui, né, de turismo para o país todo? Como você vai, por exemplo, no Chile, você tem lá as uvas, você tem, né, as adegas e tudo mais. Por que nós não temos isso aqui? Já que uma das grandes riquezas da nossa região é o café. Quem quiser começar a falar. Eu diria até que, infelizmente, o café brasileiro ele não é conhecido exclusivamente como o café de origem. Hoje nós temos já um desenvolvimento disso, né, ao longo desses últimos anos, vem crescendo muito, mas infelizmente o café brasileiro ele sempre fez parte de uma mistura de cafés de várias origens. Então é raro chegar lá fora e você encontrar num supermercado, como o Gustavo disse, que na Colômbia você tem no supermercado café brasileiro. Mas quando você chega no exterior, é raro você ter um café exclusivamente brasileiro. Mas é engraçado isso, né? Porque quando o pessoal vem para cá, a grande discussão é isso. Não estou falando dos grandes especialistas em café, mas eu estou colocando, por exemplo, o pessoal das universidades, a gente tem muito contato, eles querem vir e ver o café e beber um café brasileiro. E nós tínhamos uma grande dificuldade até um tempo atrás, que nós não tínhamos sequer, né, estrutura, uma cafeteria boa para receber. O pessoal do Cerrado chegou a ter isso. O pessoal da Expo Café, né, que é um grupo forte lá no Cerrado, eles chegaram a ter esse núcleo destinado a turismo, inclusive com infraestrutura
no período da colheita para receber visitantes para acompanhar a colheita do café. A gente não costuma valorizar muito, sabe, professor, as nossas riquezas, os nossos valores. Eu lembro quando eu fui no sul também, nas Serras Gaúchas, né, tinha um passeio chamado Raízes Coloniais. Eu achei um passeio meio esquisito, foi o melhor passeio que eu fiz no sul. O que que era? Conhecer fazendas e a cultura de cada um. Nada que no sul de Minas, por exemplo, nós não temos muito mais riqueza. E a valorização também do nosso café especial. A gente não, de uns tempos para cá, que o produtor começou a ser mais bem remunerado por essa qualidade, por café especial. Antes ele fizesse com qualidade ou fizesse de qualquer jeito, não tinha valorização no preço do café. Então ele sempre deixou isso como segundo plano. E às vezes você faz um circuito de café com qualidade, trazer pessoas para poder visualizar, não tinha aquela qualidade esperada. Por isso que precisa, isso vem de uma cultura de uns tempos para cá. Então, mas a gente pode falar que isso está aquecendo aqui na nossa região? O que eu acho que ocorreu também é o volume nosso como maior produtor mundial de café, né? Por muito tempo a gente supriu essa necessidade que o mundo inteiro toma café. Alguém tinha que produzir café para o mundo todo tomar. Então, o Brasil, muito maior, como maior produtor, produzia café preocupado em quantidade e nem tanto qualidade. Sim. O que aconteceu é, Colômbia, países da América Central, África, focaram muito mais em qualidade, porque eles não tinham condições até climáticas, de área mesmo, de produzir grande quantidade. Então, o Brasil sempre serviu de base para blends, né, para base de outros cafés, e com cafés de certas origens para dar o sabor diferenciado e tudo isso. E isso vem mudando. Tecnologia, o conhecimento mesmo do produtor, né, para aumentar a qualidade e entender que é possível fazer qualidade e quantidade também. E aí eu acho que é uma consequência, né? A gente vai ter mais qualidade agora e as pessoas vão se interessar mais. Enquanto em vários países produtores você tem algumas regiões, no Brasil nós estamos chegando a quase 30. Um café do Espírito Santo tem uma característica sensorial muito diferente de um café do sul de Minas. E assim, sul de Minas, eu estou falando aqui, da região de Varginha é diferente do da Mantiqueira, da região vulcânica, de Poços, por exemplo. Então, acho que isso dificultou, deveria ter facilitado, mas como a gente estava muito focado em volume por muito tempo, dificultou os produtores de entender, vou focar em quantidade ou mas qualidade? Mas o que tem feito para que esses produtores estão começando a se preocupar com isso? Por quê? Eu acredito que é o seguinte, devido às cooperativas, devido a quê? O Brasil é um país abençoado. A gente tem uma produtividade de café, a condição de clima é muito boa, que a gente produz 3 vezes mais que qualquer outro país concorrente nosso. Então, essa produtividade nos dá uma zona de conforto e o quê? Podemos produzir que nós competimos com o mercado. Temos volume. Temos volume. Só que a evolução dos processos, né, a modernização de tudo, faz com que as margens de lucro elas vão ficando cada vez mais estreitas. E com isso, começa a princípio ficar atrativo a questão financeira. Ficando atrativo a questão financeira, fica atrativo também poder fazer qualidade. Porque quando você começa a fazer qualidade, você não quer voltar mais. E aí sim, cada vez mais está começando a ter esse interesse e está crescente essa questão de qualidade. Eu bato muito, gente, nessa questão, e aí eu vou falar muito mais como alguém daqui, alguém, né, que teve a oportunidade de conhecer outros espaços. Nós temos tudo aqui na região, tudo, né, para que a gente possa ser, e até nessa questão do turismo mesmo, do café. O que falta? É vontade política? É organização união, dos setores? É união, porque olha o que ela acabou de falar. Ela falou, olha, o café que é produzido aqui, em Varginha, por exemplo, é diferente sensorialmente do de Poços, ou seja, por quê? O que há? O que eu acho que até é um fator interessante, a gente vai navegando na conversa, né? Me chamou a atenção uma coisa, hoje a comercialização do café está muito mais na mão de grupos, principalmente internacionais, aqui no Brasil. E a gente chega à conclusão de que ainda o volume direto do produtor para exportação ainda é muito pequeno. Então, quando chega, por exemplo, uma região nossa como Varginha, né? Aliás, até o sul de Minas fosse dividido como país produtor de café, seria o 5º maior país produtor de café. O sul de Minas como produção. Só que aqui quem dominam são os exportadores, as traders internacionais. Agora que as cooperativas estão evoluindo muito e muito rápido. Não é? Nós estamos vendo até a própria evolução da Minasul.
Isso talvez seja o start para começar a cooperativa, como um polo vendedor de café, ela desenvolver para os clientes dela, vir até aqui e conhecer, que até então eu acho que os exportadores não tinham esse interesse, talvez até seja um dos motivos que a gente não tenha desenvolvido isso ainda. E os produtores estão ficando mais atentos, né? Estão buscando conhecimento, estão tendo acesso à informação através de cooperativas e outras empresas que já entenderam que só comprar café e vender como commodity, claro, nunca vai, né, também, mas isso não é suficiente mais. O consumidor lá fora e aqui dentro do Brasil também está mais atento e está buscando mais qualidade, mais informação sobre origem. Então, isso está trazendo, oferta e demanda mesmo, está trazendo esse produtor para entender como que funciona esse mercado, entender de comercialização, entender de marketing, entender como apresentar seu produto, sendo que antes ele ficava muito lá da porteira para dentro, até que a gente brinca, né? Produziu o café, entregou, pagou o preço e se diga de passagem, nós temos, né, dentro de uma cultura, isso não condeno, porque é o desenvolvimento de cada um. Mas as grandes torrefadoras internacionais que compram café brasileiro hoje, ela, apesar da diversidade, como a Maria Cláudia disse, ele compra a origem Brasil, não importa se for Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, para ele é Brasil. Isso tudo vai para um silo e vai virar matéria-prima para industrializar, torrar e moer. Então, para ele, marketing também para poder trabalhar isso daí. Agora é uma coisa interessante, né? Toda visita oficial que eu costumo ir fora do país, eu sempre levo um café, né? E é interessante a reação de um reitor ou de alguém que está recebendo esse café, né? Porque tem sempre naquelas questões, quando se visita, você leva um presente, recebe presente da universidade, e eu sempre levo um café e falo, é da terrinha, né? E o pessoal recebe aquilo como uma alegria, é como se você estivesse presenteando de uma coisa muito interessante devido a essa questão, mesmo. Satisfação. E aí, nós que estamos aqui na região, muitas vezes, nós estamos convivendo tanto, vendo tanto pé de café, que a gente não dá um mínimo de valor naquela riqueza que a gente tem, né? Agora, gente, só vamos pegar um pouco, porque o pessoal que nos ouve, né, tem aqueles mitos sobre o café, né? Então, tem aqui as perguntas assim, café vicia? Faz bem para o coração? Tira o sono, acalma. Tanto que já teve aqui, nós já vimos, né, uma vez quando foi colocado o café na merenda escolar, um grupo grande apoiou, outro grupo grande foi contra, né? Afinal, este café que todos nós consumimos, né? Como é que vocês olham essa discussão? Qual café? Exatamente, Qual né? café? Qual café? Porque tem cafés e cafés. Exato. O café, a gente viciar em café é excelente para a saúde, é maravilhoso, gostaria mesmo, sou viciado em café, bebo café, durmo a noite inteira sem problema nenhum, mas é um café superior, um café que a Maria Cláudia pode ajudar a gente melhor. Eu acho até que você poderia falar isso, a pergunta assim, ó, que foi colocada aqui, né? Depende do café, tá, mas para quem não entende do café, o que se fala assim, depende do café? O que eu acho que acontece é, na produção de café, né? Antes, como eu disse, às vezes era muito focado em volume, em quantidade, às vezes esquecia um pouco a questão da qualidade. O pessoal produzia e o café é uma fruta, é um fruto, né? Então, assim como a maçã, como a uva, você não vai colher... No caso da uva tem a verde, né? No caso de uma maçã, você não vai colher ela verde. Você espera o momento exato da maturação para você colher. Gustavo, falamos até... Então, na verdade, essa é uma preocupação não recente, mas que talvez nem todos os produtores tivessem. Então, como a gente está valorizando hoje esse café bem cultivado, no ponto de maturação ideal para ser colhido, com um processo depois de secar o café direitinho, da maneira correta, para resultar num café sem impurezas, sem defeito. E aí a preocupação que a gente tem, mudando um pouquinho de assunto, mas falar todo mundo, é cultural brasileiro, a gente tomou café com açúcar. Mas o café de qualidade, e não é porque eu amo café, o café de qualidade não precisa de açúcar, entendeu? E não precisa de açúcar não é questão de gosto, é porque ele tem a sua doçura natural. É uma fruta, né? Exatamente. Só que quando a gente pega um café de baixa qualidade, e aí quando tem muitos defeitos, impurezas, a gente precisa torrar ele de maneira muito escura. E até isso tem a torra ideal para o café. Então, mas quando você diz impureza, o que é?
É casca, é folha? Exato, O que era? também. E aí, por exemplo, tem o bichinho, caiu no grãozinho de café, pegou Apodreceu um o pedaço, grão. apodreceu o grão. Ah, ok. O café Então, foi tudo colhido, isso caiu no vai- chão, levantou e botou junto com os Ok. outros. Tudo isso vai prejudicar a bebida do café. Tudo isso vai ter um gosto, assim como qualquer outro alimento, outra fruta que apodreceu, você vai comer uma maçã podre? Não vai comer. E às vezes o café, as pessoas não têm essa ideia. Por quê? Chega pra gente às vezes um pacotinho já moído, já pegou tudo aquilo podre. Extra forte, extra forte. Extra forte, exatamente. O extra forte é complicado, né? Esse dia eu fui no supermercado. Então, ó, fica a dica aí, gente. Nada de café extra pode, forte aí. extra Não, mas é o que eu falei, desculpa te Vai cortar, falar, né? Gustavo, eu falei aqui no início. O que é café bom? Depende do ponto de vista do consumidor. Tem pessoas que ainda preferem tomar aquele café, nada contra as indústrias brasileiras, né? Pelo contrário, são parceiras nossas de comercialização e consomem grande parte do café brasileiro. Mas, ao longo desses últimos 20 anos, a BIC fez um trabalho extraordinário de qualidade. Então, se nós comparássemos hoje a qualidade bebida no Brasil e a bebida há 30, 40 anos atrás, aí sim, aquele café dá azia, dá problema de gastrite, dá problema de insônia, dor de cabeça e etc., faz mal para a saúde. Por quê? Não é café. Ele acaba sendo agredido de uma maneira, colocando às vezes cafés de piores qualidades, às vezes até grãos imperfeitos em quantidade muito grande, que dão um gosto não agradável. Aí é preciso carregar na torra para esconder esse gosto indesejável. Exato. Só que isso foi de encontro à cultura do bebedor de café brasileiro, que ele gosta do café escuro. Ele gosta daquele café que você não enxerga o fundo da xícara. Ele quer aquele pó de café que quase que dá para ler a sorte, que nem o café do árabe lá, que lê no Esses dias eu final. fui no supermercado, tinha um café que custava R$6 o pacotinho de meio quilo. Não é café, né? Não tem conta não fecha. não tem matemática que explica. A conta Então, não fecha. esse tipo de café realmente faz mal à saúde. Né? Exato. Essa questão é importante a gente ter uma noção, porque muitas vezes nós não paramos para pensar isso. Nós, os leigos, né, quantas vezes nós escutamos falar o seguinte: nós tomamos palha de café aqui, o bom café vai para fora. E quando se coloca isso, é verdade. Talvez por uma questão cultural também, a gente aprendeu a tomar o café com açúcar. Eu vou dar uma experiência minha, né? Todo mundo me falava o seguinte: café cada um tem um gosto diferente. Eu nunca acreditei nisso, era com açúcar, Até que depois eu comprei uma maquininha, não vou falar qual, etc., e comecei a tomar cafés diferentes ou em boas cafeterias. E o café sem açúcar tem realmente um gosto muito... Você vai tanto que sentir hoje, 100% da essência do hoje, café. Hoje é impossível se tomar café com açúcar. Depois que você aprende a tomar o café sem açúcar, né? Stefano, mas extremamente... hoje é interessante quando a gente faz, não saudosismo, mas a gente acaba analisando o passado para a gente ver a evolução. Era muito comum você chegar no supermercado, principalmente na nossa região, né, que é mais simples, não como um centro grande, mas era comum você ter uma, duas marcas só na prateleira. E hoje é incrível, você chega no supermercado, tem 30, 40 marcas. E você vai, essa diversificação, se houvesse condição, seria bom fazer um testemunho. Compra um de cada um para você comparar naquele mesmo momento. Porque, como você disse, o leigo ele não tem essa capacidade de memorização. Maria Cláudia é especialista em qualidade de café, eu também sou provador há 40 anos. A gente, no provar, a gente consegue identificar até a região do café. Se é alta altitude ou baixa altitude, se foi seco no terreiro, pavimentado ou não, suspenso, secador, a gente consegue no sensorial fazer isso, mas é a nossa especialidade. Então, quando você faz com leigos que você coloca, ela não tem esse parâmetro para analisar. Como a gente faz uma degustação de vinho, Sim. a pessoa te coloca 4, 5 tipos de vinhos lá. Recentemente eu tive aqui no sul de Minas experimentando azeites, é interessante. Bota 10 tipos de azeite. Você, num tem que pequeno comparar, espaço... né? de Se não comparar, você não consegue Sem essa identificar. comparação, você não consegue identificar o que nós chamamos de qualidade. E isso é muito importante, como você disse, né? O sul do país hoje ele tem cada dia se especializado mais numa questão de vinho, né?
E ele tem feito vários cursos, etc. A gente começa a ouvir falar sobre isso. Altamente profissionalizado, né? Muito, muito. E isso aqui eu acho que tem que nos inspirar mesmo. E eu estou falando inspirar até a gente enquanto um centro universitário também. Por que não? Hoje fui desafiado, que é verdade. Por que não criar um curso específico de café? Então todo mundo tem que fazer a parte da gente, nós vamos fazer a nossa. Agora, É isso aí. aqui no Brasil, o consumo do café, ele está crescendo, ele está estável, ele está decaindo? Como é que está isso? O consumo vem crescendo cada vez mais. Eu acho até... tem que entender que quando a gente fala de café de qualidade, eu não estou nem falando de café especial, né? Nós temos as categorias tradicional, você tem o gourmet, você tem o especial. Quando eu falo café de qualidade, é você talvez buscar no supermercado mesmo, não é que você vai tomar café só de cafeteria. A gente sabe, o brasileiro toma café todo dia, eu tomo, sei lá, 5, 6, 7 xícaras por dia. Não tem como você comprar, talvez, cafés de concurso. Então, eu acho que o café está indo para o mesmo caminho do vinho. Você hoje já tem cafés de qualidade a preços acessíveis. E aí, claro, igual o vinho, você tem aquela garrafa especial que você vai tomar em ocasiões especiais. E aí você tem um café mais caro, que você vai encontrar em cafeterias, cafés de concurso. Aí deixa eu te perguntar, é uma outra coisa interessante, né, no meu modo de ver. Por exemplo, eu gosto de tomar um vinho. Eu não conheço todos os vinhos. Tem aplicativos hoje que você, por exemplo, um deles chama Vivino. Você pega a garrafa, você coloca e já vem... Te conta a história. Te conta a história, etc. Tem um aplicativo semelhante assim aqui no Brasil, do café? Ou seja, você pega aquilo, coloca o aplicativo ali e ele já te dá a característica, o café é mais forte, é mais fraco. Algumas marcas, né? Tem isso? Algumas Não, marcas têm. hoje você tem a própria BSCA, que ela faz. faz a certificação de origem. Exato. E ela coloca o QR Code nas embalagens e quando você, no aplicativo, ele te mostra que propriedade que é aquele café. Exatamente, eu quero Muito falar. bacana. Uma das maneiras do consumidor que está buscando um café diferenciado, um café legal, é o selo da BSA, que é a Associação Brasileira de Cafés Especiais. Eles já desenvolvem esse trabalho. E esse selo está nas... Na embalagem tem um selo mesmo com o QR Code. Você consegue pelo celular, assim como você já deve ter tido essa experiência com Do o vinho, Sim, sim. fazer a leitura e você vai aparecer a região que ela foi produzida, quantas sacas, te dá uma rastreabilidade desse café. Essa já é uma maneira, né? Até no supermercado nós já temos aqui Sim, no já Brasil tem, sim. algumas embalagens que já tem Já possui essa... esse Mas um selo. aplicativo já ligado a isso? Não, igual Porque, o vinho, não. porque fica aí uma dica Na aos inovadores de plantão, Exato, né? exato. Como tem a questão do Vivino, tem um do café. Sim. Por quê? Porque de repente se você vai e consegue cada vez mais entender aquilo, você vai se apaixonando por aquilo. Mas é importante isso que foi colocado, eu particularmente, nunca prestei atenção nisso. Na hora que você pega no supermercado um pó de café, nunca parei para prestar Volta atenção naquele nisso. ponto que nós conversamos, né? Hoje nós estamos vendo uma evolução de torrefação direto da propriedade. Assim como os vinhos. Hoje nós temos, que você disse, como exemplo lá no sul, você tem vinícolas lá que hoje ela representa, inclusive tem até como cooperativa, não é? Mas é venda direta do produtor para a empresa deles que vende o produto pronto. E hoje no café nós estamos vendo isso daí nascer. Aí que justifica o turismo rural. Exatamente. Aí, cada A um fazer origem o seu propriamente café. dita. Porque eu vou chegar na lavoura, fazer uma visita, um turismo numa fazenda. Vou levar o pó de café? Não. Você tem o café verde. Tem que ser torrado, tem que ser moído, tem que ser embalado, para a pessoa poder ir lá. Quando eu falo- Está quando eu seguindo falo- o caminho do vinho, eu acho. Sim, eu sim, bem seguia- parecido. Eu trazia, às vezes, compradores de fora para conhecer, né? Quando eu trabalhei na BSA, a gente trazia os compradores para conhecer as propriedades, as fazendas, e muitas vezes a gente levava o comprador, o produtor ganhou o concurso lá com café de alta qualidade, pontuação alta, café maravilhoso, único, naqueles preços exorbitantes de concurso, 20 mil reais, 30 mil reais a saca. Você chegava, às vezes, na propriedade, o produtor não servia seu próprio café, ou não tinha torrado o seu café. Tem todo um E aí processo ele tinha um que precisa... café lá, o comprador comprou aquele café magnífico, e na hora que ele foi servir o cafezinho pra gente, era um café que talvez ele vendeu melhor e guardou um café inferior, ou talvez assim, não torrou de maneira adequada, que tem tudo isso, né? O café é tão complexo assim como o vinho e outros alimentos, que às vezes ele tem um bom café, ele estraga na hora de torrar, ou ele estraga na hora de servir, estraga assim, não mostra todo o seu potencial. Então, isso é algo que a gente estava tentando levar, e assim, todo o trabalho que eu fiz depois também, a gente tenta levar, e várias empresas, levar isso para o produtor. Conheça o seu produto.
Não é, é um alimento, você tem que ter orgulho. Você chega numa vinícola no Chile, na França, aquele produtor tá lá cheio de orgulho, te mostrando o vinho, o azeite que ele produziu. Então, isso é uma questão Você não que sai de lá sem levar o Não, produto tem deles. toda uma estrutura. Por isso que eu acho que fica aqui um grande desafio para todos nós, né? Porque é uma riqueza, e principalmente colocando aqui sul de Minas, é uma riqueza nossa, né? E quantas vezes nós perdemos uma oportunidade disso? Quando foi colocado isso mesmo, eu acho que a gente tem que aprender mesmo. Isso não é demérito para ninguém, mas nós temos que aprender com os produtores de vinho do mundo, né? Ou seja, se organizaram, valorizam as suas marcas, valorizam a própria região, tem orgulho daquele vinho que foi produzido lá. Por que não a nossa? Claro. Nós somos assim. Quer ver um outro ponto importantíssimo? Eu já me bati muito com isso, inclusive até no apoio dos nossos políticos da cafeicultura. É de conhecimento de todo mundo que hoje a mecanização na produção ela faz parte da planilha, né, onde você vai, os gargalos que a gente usa para poder diminuir o custo e continuar a produzir de melhor qualidade. Mas, por exemplo, nós não temos um trabalho que valoriza o café de montanha. Hoje nós temos, como eu comentei, que eu trabalhei... Você poderia explicar isso um pouquinho? A mão de obra hoje ela é um alto custo dentro da formação do produto. Quando você tem um produto pronto, grande parte dela ficou da colheita. Em regiões que não há mecanização, ela tem que ser feita manualmente. Um custo muito mais alto. Um custo muito mais alto. Na Colômbia, eles exploram isso como um fator de agregar valor ao produto. Esse é um café de montanha que foi colhido pela mão do homem, da família. E aqui no Brasil nós nunca conseguimos fazer nada disso. Pelo contrário, eles estão querendo acabar com a produção de montanha porque ela vai ficar inviável, né? Dentro hoje de... E não agregar valor de verdade. Não se agrega valor. E isso é uma questão que a gente tem que realmente ficar muito atento, todos nós, em todas as discussões que a gente entra. Principalmente na nossa região, que é uma região montanhosa. Sim. Né? Nós aqui temos... né? E isso é preocupante quando se coloca isso, porque às vezes o que me passa como leigo, evidentemente, tá, gente? Como leigo, é que nós, enquanto país, enquanto nação, enquanto região, não valorizamos tanto esse produto como sendo o nosso realmente produto, o nosso produto. O nosso produto. Pode ser um erro meu, o mercado pode ver de outra, mas eu estou dizendo assim, eu, enquanto um sul-mineiro aqui, né, a gente muitas vezes, até hoje, a gente está em algumas discussões e começa a discutir qual que é a vocação dessa cidade, porque na verdade as nossas economias todas vieram do café. E elas ainda fazem grande diferença no desenvolvimento da nossa gente. E às vezes a gente não tem essa valorização disso daí, né? Agora, uma questão, voltando um pouco até na sua colocação. A gente vê, quando vai no... É muito assim, café é premiado internacionalmente, premiado nacionalmente. A gente vê muito como propaganda isso. Existe... um título que seja reconhecido mesmo mundial sobre o café, ou alguma organização, porque de repente a gente vê várias, concurso, esse café foi premiado, mas existe algum controle disso? Fala, não, um selo internacional? Ou seja, alguma instituição, organização que realmente seja aquela que a qualquer um vira e fala assim, domine. Se foi ali, realmente... É um café. Tem uma instituição, né? O mais próximo que a gente chega de um reconhecimento internacional seria o Cup of Excellence, que é o concurso internacional que na verdade, foi criado aqui no Brasil. E hoje existe em várias, não sei se todas as origens do mundo. Você tem na América Central, você tem na África, você tem o Cup of Excellence no mundo todo. E aí tem um concurso dos cafés brasileiros, então você pega café de todas as regiões brasileiras, a Bahia, Espírito Santo, Paraná, Minas, e todos os produtores mandam as amostras, e aí você tem um banco de juízes, provadores de café, que eles vão degustar esse café e classificar o melhor café do ano. Internacionais, né? Inclusive internacional, são várias fases, super criterioso. Tanto é que na fase final vem esses provadores, compradores, degustadores do mundo todo provar esses cafés
e elegeu o melhor café do Brasil e de diferentes origens do ano, né, daquela safra. Eu acho que esse é o mais próximo que a gente tem de avaliar o melhor café do mundo. Então, assim, o melhor café do mundo do Brasil, não sei, no ano passado ou no ano anterior, foi do sul de Minas, foi da região do Espírito Santo, foi da O região da ganhador desse Chapada concurso, quanto que ele vende a Diamantina. saca de café dele? Acho que o recorde foi R$60 mil. Nossa, A saca. R$60 mil a você saca. sabe o volume de café que vende? Não, Pois é, lembrando, mas isso que eu ia esse falar. aqui é o grande um café, problema. O concurso é de 5 Esse aqui é o grande a 15 problema. sacas, a 10 sacas. tá Normalmente bom, né? tá bom, Na né? realidade, Tá assim, vendendo aí, né? qual que é o Melhor vender problema? Não, essas na sacas. realidade até eu enxergo falando- de uma maneira pelo ponto de vista comercial. Como a Maria Cláudia disse, o ganhador do concurso chega na hora de uma delegação internacional, ele não tem um café bom para servir. Mas por quê? 90% da qualidade do café ele vai ser adquirido, não digo 90%, mas grande parte no pós-colheita. E isso independente da propriedade. Então, um produtor pode colher 1.000 sacas de café. Ele destina 10 sacas para participar de um concurso, mas isso não nos garante que os outros 990 sacas sejam da mesma qualidade. Entendi. Às vezes até de qualidade Compreendi. muito inferior. Entendi. Então, quando você falou, se eu entendi bem a tua pergunta, né? Se existe algum órgão que poderia rotular É isso de mesmo. qualidade como um global. Infelizmente, nós não temos. Não Até tem. mesmo, temos. professor, que a gente varia de ano para ano. Sim. Um ano que tem um inverno Com chuva, sem chuvoso, chuva. um inverno sem chuva, a seca mais alongada. Isso altera muito a condição de sabor de café. Não tem uma receita pronta para Não tem. produzir um café de alta pontuação. E com aquela qualidade todo ano, igualzinho, é difícil. Não, nós temos um tema, só completar aqui, que está dentro disso aqui, que é ponto de discussão. Nós tivemos um paradigma enorme de que a fermentação ele era indesejável no produto que vai virar o produto final torrado e moído na xícara. Hoje virou... Quebrou um conceito muito grande. Quebramos um conceito enorme. Era vidro temperado triplo e conseguiu quebrar isso aí hoje. As melhores notas estão vindo exatamente de cafés induzidos na fermentação, na boa fermentação, explorando a parte boa da fermentação. Quebra de paradigmas. Quebrou-se um paradigma Copiando de vinho. anos. Acho importante Copiando vinho. entender. Copiando vinho. É importante entender que você tem cafés de qualidade e você tem cafés de concurso. Sim. A sua fazenda só não vai ser uma fazenda produtora de café de qualidade se você ganhar um concurso? Não necessariamente, até porque a gente sabe que você tem uma propriedade, você não vai fazer um café, só para você entender, quando a gente fala 90 pontos, né? Quando a gente prova o café, a gente pontua as características, os atributos do café de 0 a 100. São vários itens que... Sim, que sim. São 10, na verdade, então você vai dando de 0 a 10 até dar a soma de 100 pontos. Um café de 100 pontos, eu ainda não provei. Não, então, Um café de 90 pontos é um café raríssimo, muito Extraordinário. difícil, extraordinário, muito difícil de conseguir. Então, assim, a gente sabe que a propriedade não vai conseguir ter que produz, sei lá, 500 mil sacas, não vai conseguir produzir 1.000 sacas de um café de 90 pontos. Porque você tem que ter um cuidado excepcional. Então, assim, provavelmente você vai pegar um talhão, você vai separar, vai ter um cuidado extra especial na hora de fazer o pós-colheita, né? Então, assim, não quer dizer que a sua fazenda não produz qualidade se ela não está num concurso. Compreendi. Mas assim, vamos supor, para você fazer um café de 90 pontos, não pode ter café verde, tem que colher café seletivo, Sim. dedo a dedo. O custo de R$300 mais ou menos que o Muito pessoal mais gasta para alto. colher um saco de café vai passar para R$900 o custo. Se ele tiver o comércio e tiver a remuneração, por que não? Sim. Sim. O problema é que não tem. Quer dizer, Exato. tem, mas são para poucos ainda. Eu acho que aí entra toda uma questão também de marketing. E não, às vezes a gente fala marketing, as pessoas têm negativo, uma propaganda falsa. Não, vamos dizer, marketing positivo da sua propriedade, de participar de concurso, ser finalistas em concurso e mostrar que você está no caminho, que você faz um trabalho diferenciado e que você também, ao mesmo tempo que nem todo o seu café vai ser um café de pontuação extremamente alta, você zela pela qualidade dos outros cafés e você tem uma propriedade que produz cafés de qualidade. Então, assim, é muito bacana, é muito importante para o produtor e para a fazenda ser, de certa maneira, premiado em concurso, nem que seja, não seja o internacional, mas concursos locais, até para motivar o produtor, porque normalmente esse café tem um valor diferenciado, um valor acima do mercado. Aí o Gustavo falou um negócio interessante, né? Que hoje nós estamos tendo uma boa remuneração. Então, o próprio mercado hoje ele já diferencia do café commodity do café
E isso eu vi dos 3 anos para cá. Não sei se dos outros anos também era, mas assim, intenso dos 3 anos para cá que começou a ser valorizado um café diferenciado. E isso faz com que o produtor, logicamente, que ele evolua nesse processo para poder trazer o valor agregado. Ó, gente, nós ficaríamos aqui Com certeza. horas discutindo Com e eu certeza. apaixonei pelo assunto porque sou aqui da região, adoro um café, estou aprendendo a tomar café, então, como aprendiz, a gente fica ávido. Mas o que você falou é importantíssimo. Hoje nós temos a grande facilidade de você ter acesso a várias qualidades de cafés. O próprio café em cápsula hoje te dá essa característica, né? Que você tem origens diferentes que você compra hoje. Ficou uma coisa acessível. 200, 300, 400 reais, você coloca uma máquina de expresso dentro da sua casa. E você tem acesso a cafés de várias qualidades. E é esse o propósito, exatamente. Vá experimentando até que você vai chegar naquele e falar assim, esse é o que eu mais gosto. É o que a gente faz com vinho, exatamente. É a mesma coisa. Então, assim, ó, hoje eu acho que várias dicas foram dadas, até mesmo aqui para o próprio Unis, assim, ó, acorda, você está falando disso, então fica aí o desafio de a gente começar a pensar num curso de cafeicultura mesmo. Sim. Fica aí o desafio, eu topo o desafio, né, para a gente pensar uma coisa que faça sentido aqui para a nossa região toda. Eu quero agradecer muito a vocês, né, de nos dar essa aula excepcional aqui, onde todo mundo pôde entender sobre o assunto. Só que eu queria que cada um desse um recadinho final, né, aí para quem está nos ouvindo, aquilo que você acha que é mais marcante para ficar na cabeça do pessoal que está nos ouvindo. A gente pode começar com você. Então, o que eu diria é o seguinte, como nós bebedores de cafés, a dica que a gente dá é que o bom café é aquele que você bebe e fica namorando com o gosto por muito tempo, que é o grande prazer que a gente tem ao beber café. É isso aí. Eu gostaria de falar como a gente tem também o canal No Pé do Café, onde a gente tem vários produtores de café nos seguindo, que vale a pena trabalhar com qualidade, vale a pena investir em cafés melhores, que graças a Deus o mercado já está remunerando isso. Procura um local onde você possa comercializar melhor, mas pode fazer um café de qualidade sim, que graças a Deus estamos sendo valorizados. Eu vou deixar a mensagem que o café é nosso, é um produto nosso, brasileiro, mineiro do sul de Minas, então vamos valorizar a qualidade do café, buscar tomar cafés de qualidade, tratar bem, buscar cafeterias, incentivar o produtor que faz um trabalho diferenciado. É isso, vamos beber muito café. Isso. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, como gente. disse, vamos beber muito café. É uma riqueza nossa, da nossa região. E não faz mal. E não faz E não mal, faz não mal. faz mal. E nos orgulha muito fazer parte disso, né? A você, muito obrigado por estar aqui conosco e até a próxima semana. Valeu. Valeu. Obrigada.